Eu gostaria de compartilhar a visão na prática, mas antes eu gostaria de fazer uma introdução. Primeiro, nós somos bons em planejar. Diga, nós somos bons em planejar. E melhor ainda, em executar. Agora diga, profeticamente. Eu sei que vocês têm muitas boas ideias, muitas boas sugestões, e vocês conseguiram expressar isso de uma forma muito clara na pesquisa que nós fizemos. Vamos falar disso um pouquinho mais adiante, mas, de antemão, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos muito empolgados. Por quê? Até então, nós tínhamos aquele desejo de fazer, e muitas vezes a gente não conseguia sair do lugar, a gente só patinava. Mas nós descobrimos que quando nós temos a ajuda de cada um de vocês, e quando vocês se comprometem de verdade, a gente rompe. Então, este mesmo entusiasmo que nós estamos tendo, eu acredito que o grupo, de forma geral, também está sendo igualmente encorajada a viver o novo tempo neste ministério. Esse ano de 2024 é para nós o ano da colheita, e eu quero dizer que nós vamos chegar no final do ano com uma colheita maravilhosa dentro do nosso chamado e dentro do nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre por que ter uma visão. Para onde estamos indo? Se nós estamos cegos, se nós não temos esta capacidade de enxergar aonde estamos, para onde vamos e como é que vamos fazer para chegar lá, nós vamos viver andando em círculos. Eu acredito que isso aconteceu com o povo de Israel, ou com o povo hebreu, até que eles se voltaram para Deus para ter um novo norte e chegar ao destino que Deus tinha de antemão preparado para eles, que era a Canaã, a terra prometida. Nós precisamos, mesmo em meio às crises, às dificuldades e às lutas que cada um de nós enfrentamos, ter esta visão de estar servindo a Deus e de como é que vamos desenvolver este ministério, porque Deus vai nos abençoar de acordo com a nossa dedicação. Aquilo que nós fazemos para Ele vai ter uma resposta na nossa vida, nas demais áreas. É importante, então, você saber para onde você está indo, e nós vamos falar hoje de uma forma muito clara sobre isso. Quem devemos ser? Isso é importante. Por quê? Qual é o teu papel dentro do processo? Muitos de nós apenas falamos que existe um desejo de fazer, mas efetivamente ninguém faz. E aquilo que precisa ser feito fica lá parado. Então agora nós vamos fazer tudo de uma forma diferente. E nós vamos trabalhar também essa questão dos valores, que está no DNA de cada um de nós. Não tem como ir longe sem uma visão clara de onde Deus quer nos levar. Olha como é profundo isso. Vamos dizer juntos? Não existe como ir longe sem uma visão clara de onde Deus quer nos levar. E foi isso que Deus falou com Abacuque. Escreve a visão com letras garrafais e gigantes, para que as pessoas que passam por ela possam ver de maneira clara, mesmo que passem correndo. Então é muito importante que a gente saia daqui hoje com uma visão, mas não é a visão, apenas a minha visão ou a nossa visão, mas é a visão de Deus, porque é Deus quem vai nos encorajar a dar continuidade. Eu acredito que muitos de vocês já se perguntaram, por que eu continuo na fé cristã? Por que eu continuo tentando? Por que eu estou sempre disposto a servir no meu ministério? Sabe por quê? Porque Deus tem nos sustentado. É Deus quem realmente nos mantém
na sua presença. E a igreja não é perfeita, nós não vamos encontrar nenhuma igreja perfeita, e quando nós entendemos a importância da visão, nós vamos começar a viver de uma forma mais leve, mais tranquila, porque agora a gente sabe para onde Deus quer nos levar. Então Deus quer um ministério excelente para nós, e eu quero dizer a vocês, que nós temos aqui dentro dessa sala, a melhor equipe que a gente podia ter, de louvor, no som, na mídia, na transmissão, na dança e em outros ministérios. Então você tem que entender isso, no teu coração, da tua importância, do teu valor, daquilo que você aprendeu até hoje, daquilo que você conseguiu agregar até hoje. Agora chegou a hora da gente compartilhar, da gente transmitir, da gente motivar e da gente levantar outras pessoas a viverem nesta mesma unção que Deus nos levantou para viver. A Bíblia diz assim, que sem uma visão o povo se corrompe. Então é a visão que vai nos nortear em momentos bons e momentos ruins. É por isso que não vamos desistir, vamos continuar sempre firmes e fortes dentro de um propósito. Vamos falar um pouco sobre a nossa identidade. Fé, music, unir, servir e adorar. Nós já ouvimos isso. Parece um clichê. Mas, na verdade, nós precisamos compreender que Efésios 4, 15 e 16 diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Ou seja, é como uma engrenagem. Eu preciso de vocês, e vocês precisam de mim. Você precisa do irmão que está do teu lado. É como um avião, ele não pode voar com uma asa só. E nós, então, precisamos entender a importância do nosso irmão. E quando a gente soma estas forças, é que a gente vai romper. Sozinho eu chego mais depressa, mas juntos nós chegamos mais longe. É isso que a gente tem que trazer no nosso coração. E nós vamos precisar quebrar uma barreira. Sabe por quê? Porque a gente fala de união, na teoria, é uma coisa, mas na prática é outra coisa. Nós não podemos ser divididos como muitas vezes nós somos. Nós precisamos nos unir, e precisa ser um batismo de amor realmente que vem de Deus, para que a gente possa olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, e ver Jesus nele, ver Jesus nela, para que a gente possa viver um ministério abençoado, onde a gente não vai criticar o nosso irmão, a nossa irmã, onde a gente vai somar forças, onde a gente vai ajudar, estender a mão, onde a gente vai ouvir, interceder, abençoar. A gente vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu acho que isso falta muito no nosso meio, e a gente precisa entender isso. Por exemplo, nós precisamos ser os melhores amigos. Os teus melhores amigos devem ser os melhores amigos que você encontra dentro do teu chamado, dentro do teu ministério. Pessoas que caminham com você lado a lado, pessoas que servem a Jesus com o mesmo propósito. Então vocês vão entender um pouquinho mais para frente a respeito de como nós vamos trabalhar essa união na prática. A gente vai tirar da teoria e vamos trazer para a prática. A respeito do serviço, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É muito importante você começar a partilhar o que você recebeu para receber mais de Deus. Quando o que Deus te entregou morre em você, a tua unção não é renovada. Então é por causa disso que nós não crescemos. Então é muito importante nós entendermos a importância do servir, e do servir com o espírito certo. Porque você pode estar servindo, mas servindo com um sentimento errado no coração, uma motivação errada no coração. Muitas vezes você vem para cumprir obrigação, mas sempre você deve pensar: eu estou aqui porque eu me movo pelo amor de Deus.
É Deus que me chamou, Deus me escolheu entre tantas pessoas para que eu possa servir de algum modo. Eu fico assim impressionado com o talento de vocês, não é? Cada um aqui tem um talento peculiar, específico, especial, e eu não tenho. Eu não tenho o que vocês têm, e vocês não têm o que eu tenho. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai se tornar uma igreja forte. Por quê? O diabo quer nos dividir, e Deus quer nos juntar. É por isso que a gente chega aqui, depois de um dia cansativo, talvez com fome, com sono, adoentado. A gente tinha tudo para não estar aqui, mas a gente veio, sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem algo para nos entregar. Tem algo que Ele quer trazer de volta no nosso coração. E adoração, quando a gente fala sobre adorar, a gente já acha que eu sou adorador, e a gente acha que Deus recebe a nossa adoração do jeito que a gente é, e do jeito que a gente faz. Muitas vezes a gente é bom em fabricar adoração, mas a gente falha em viver uma vida de adorador. Uma vida de comprometimento, de temor, de renúncia, de posicionamento. Então, esses 3 pilares, a gente precisa saber de decor e salteado, para que a gente possa ter o nosso ministério firmado na verdade. Vamos trabalhar a união, o serviço e a adoração. Ainda sobre visão, ter um ministério musical formado por pessoas espirituais, que tem o encargo da adoração bíblica. Ministério musical, habilidade musical para exercer seu propósito com excelência, teoria musical, cifra, coreografias, afinação e exercício. Não leia o resto, vamos ficar aí? Eu não sei se você já parou para agradecer a Deus, por conta de algo lindo que Ele te entregou. Gente, você que toca um instrumento, você profetiza através do instrumento. Você que canta, você profetiza através do canto. Nós tocamos corações, por isso que o diabo quer contaminar a gente, porque quando a gente está contaminado, o louvor, a adoração, ela não entra, não toca o coração das pessoas. A gente fica no raso, a gente fica no natural. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito sobre isso. Primeiro, agradecer a Deus por esse chamado lindo que vocês têm, essa inteligência musical, de ter aprendido algum instrumento, ter essa sensibilidade musical e de cantar, não é? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu realmente me deleito quando eu estou ouvindo vocês no altar. Eu sou muito grato a Deus e eu tenho muito orgulho de vocês, de ver o nosso ministério fazendo algo tão lindo, mas falta a excelência. A excelência é o lugar que nós almejamos chegar, ainda não chegamos. Por quê? Precisa de muita disciplina, precisa de muito esforço, precisa de muito trabalho, precisa de muito comprometimento, como tudo na vida, senão a gente desiste. Então, nós não podemos ser acomodados dentro daquilo que Deus tem para nós. A excelência deve ser uma obsessão santa no nosso coração. Nós não podemos nos conformar de fazer para Deus qualquer coisa e de qualquer jeito. E muitas vezes a gente faz isso, não está bom, e não está bom. A gente precisa melhorar. Uma vez, uma das nossas líderes do louvor disse assim: eu gostaria de ter somente pessoas excelentes no altar. Eu disse: nós não podemos ter só pessoas excelentes no altar. Nós precisamos ter um grupo regular, precisamos ter um grupo bom, precisamos ter um grupo ótimo e precisamos ter um grupo excelente. Por quê? Porque o regular vai se tornar bom, o bom vai se tornar ótimo e o ótimo vai se tornar excelente. E a gente não se torna excelente do dia para a noite. A gente tem que se esmerar
e fazer o que o nosso Deus merece de melhor. Quando você se dedica no teu ministério, eu gostaria que você pensasse assim: é o meu melhor? É o que Deus merece? Ou eu posso fazer algo mais? Pessoas espirituais, não dá, amados, para a gente ser carnal fazendo algo espiritual. Eu vou falar com experiência de um pastor de mais de 30 anos de caminhada. Vocês pensam que eu já fui espiritual o tempo todo, 24 horas por dia? No começo, eu brigava muito com o meu eu. Eu precisei aprender a crucificar a minha carne, para eu poder oferecer algo que Deus de fato fosse receber. Eu aprendi a trabalhar minhas emoções, meus sentimentos. O diabo pega muito a gente aí, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Porque quando você está mal, você não vai fluir no espírito. A voz pode ser linda, aquela habilidade que você tem de tocar, está lá, mas vai faltar o principal, que é a unção de Deus, vai faltar o óleo fresco, vai faltar essa bênção, para que a gente possa realmente entrar no reino espiritual e romper, como pessoas espirituais, fazendo coisas espirituais. Então eu tive que aprender a dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras. Eu precisei aprender a dominar muitas vezes os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas ações. Muitas vezes, pessoas com quem eu me relacionava, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas tem gente que quando se senta com você, a tendência é de puxar aquilo que é carnal e não aquilo que é espiritual. E a gente começa a morrer por dentro, a gente começa a morrer espiritualmente. Mas por outro lado, tem pessoas que vão nos ajudar a desenvolver o nosso chamado e o nosso ministério, e elas vão nos levar para mais perto de Deus. Então eu precisei mudar convívio, eu precisei mudar as mesas que eu me sentava, eu precisei mudar relacionamentos. Algumas pessoas eu precisei banir da minha vida definitivamente, não das minhas orações e da minha intercessão, mas eu tive que realmente tomar um posicionamento a respeito de pessoas e a respeito de lugares. Isso é muito importante. Então fazemos algo que é espiritual, e nós precisamos nos comprometer com uma vida diária de devoção e busca de Deus. Nosso devocional, oração diária, jejum e oração. Porque se faltar isso, nós não somos espirituais. Se faltar isso, nós estamos falhos. E é por isso que muitas vezes a gente não avança, a gente não reage, a gente não impulsiona, porque está faltando conexão com Deus, porque somente Ele pode me transformar e pode transformar você. Adoração bíblica, nós precisamos entender que adoração não é aquilo que eu acho que é adoração, existe uma adoração que é bíblica. Então a Bíblia é a fonte da nossa inspiração como adoradores. Então ter entendimento bíblico do que a palavra diz a respeito da função que exercemos, estudar a música, a letra, a coreografia, a adoração, à luz da Bíblia. Então, como que a gente faz? Você se programa, como que eu vou trabalhar o meu crescimento? Bem, nós disponibilizamos condições de você fazer o seu devocional, de você, de repente, ter lá um aprendizado dentro de alguma matéria. Aí você se programa a hora de assistir, a hora de ouvir, a oração que você vai fazer, o tempo, o jejum, qual é o dia. Então isso tudo é muito importante. Então vocês precisam se programar. Eu fiz isso. Dentro dos meus alvos pessoais de crescimento espiritual, eu coloquei lá oração, o dia, a hora, o tempo, meu jejum, leitura da Bíblia, leitura de livro. Então, estas coisas todas, nós devemos trabalhar. Então, se você trabalhar essas regras, você vai conseguir romper. Caso contrário, não funciona assim, hoje eu estou com vontade, então eu vou buscar.
Hoje eu estou com tempo, eu vou buscar. Hoje eu acredito que eu estou um pouco mais disposto, eu vou buscar. Não. É a gente fazer isso com uma disciplina rígida, mais leve. É algo gostoso, não é uma obrigação. A gente não faz por força. A Bíblia diz que não é por força. Como que a Bíblia fala? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É só deixar o Espírito Santo te conduzir. Missão. Vamos entender um pouco sobre missão. Capacitar pessoas para este é aquilo que eu falei, é de você transferir o conhecimento que você já tem para que a pessoa faça o que você já faz. E isso é empolgante a gente fazer. Você ensinar para a pessoa o que você já aprendeu. Eu estou muito feliz em ver vocês transferindo conhecimento. E é isso que a gente precisa aprender. Capacitar pessoas para este ministério. Só que, por outro lado, para capacitar alguém, eu preciso ser capacitado. Para capacitar alguém, eu preciso ser capacitado. É aí que a gente vai trabalhar essa questão da capacitação na prática. A escola de música e formação ministerial, estabelecer comunhão, servir e edificar a igreja. Aí temos as células e o cuidado de cada um que é integrante desses ministérios específicos. Alcançar os não salvos e ensinar a congregação a ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós somos o espelho para a igreja. Quando a gente está aqui fazendo louvor e adoração, a gente pensa que nós somos os caras. Ou seja, estamos ali muitas vezes num show, num espetáculo, numa apresentação. Sabe o que estamos fazendo ali? Humildemente, nós estamos nos unindo à congregação, porque Deus não ouve só o que sai do altar. Deus, ele recebe o que a igreja entrega. Então, quando nós estamos ali, nós entendemos que o nosso papel é envolver a igreja, não só debaixo dessa nuvem, mas dentro desta nuvem, é que nós vamos viver o sobrenatural e profético de Deus em nosso chamado. Liderança. Conhecem, né? É o pastor. Já temos uma liderança dentro do nosso grupo. Só que é o seguinte, a nossa liderança agora vai ser uma liderança compartilhada, uma liderança efetiva, onde nós vamos sentar, onde nós vamos conversar, onde nós vamos amadurecer, onde nós vamos trocar ideias, onde nós vamos colocar na prática aquilo que nós desejamos no nosso coração. Agora é o seguinte, eu não quero que vocês sejam líderes só de nome. A gente precisa se cobrar, a gente precisa estar junto, a gente precisa romper, a gente precisa de reuniões mais frequentes, a gente precisa estar mais junto, a gente precisa de comunhão, a gente precisa orar. Aí a gente vai se tornar aquilo que Deus quer que a gente se torne de verdade. Então, nós queremos trabalhar outras pessoas que têm dado assim um testemunho de fé, de comprometimento, de amor, dentro daquilo que Deus tem levantado cada um para fazer. Então, nós temos estas pessoas aqui, eu posso dizer para vocês, não estão aqui porque nós somos melhores do que ninguém, mas nós estamos aqui por uma direção de Deus. Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a Deus, e nós precisamos que cada um possa exercer aquilo que Deus tem colocado na nossa vida e no nosso coração para oferecer para Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o questionário? Foi muito legal vocês terem respondido. Então, quero aqui, de pronto, agradecer vocês. De 25 pessoas do Ministério de Música, apenas 15 preencheram o questionário. Apenas? Significa que nós temos outros tantos que não tiveram interesse de nos ajudar a desenvolver um trabalho para melhorar o desempenho do nosso chamado, da nossa igreja. 10 pessoas não tiveram o interesse. Aí você me diz assim, pastor, eu não tive tempo. Preste atenção, tempo a gente arruma. A gente precisa priorizar as coisas certas na nossa vida.
A Bíblia não diz buscar em primeiro lugar o reino. Então, eu preciso dar importância ao reino. Quando você, de repente, separa o teu tempo, como você fez hoje, você priorizou o reino. Tem bênção, tem recompensa, tem reconhecimento, tem galardão. Quando você vem no culto, quando você se prepara com antecedência, quando você chega pontualmente, quando você mantém seu instrumento em ordem, quando você estuda, quando você se aplica, se dedica, quando você separa a tua oferta, quando você tem lá o seu tempo com Deus, a sua solitude, o seu devocional, o seu tempo a sós com Ele. Gente, tudo isso é reino. A gente está priorizando o reino. Isso falta muito para nós. Então, quando a gente faz isso, a gente vai alcançar aquilo que até hoje a gente não alcançou. Então, olha, de 25 pessoas, 15 entregaram. Então, eu quero agradecer a Deus as 15, e eu sei que da próxima vez, os outros 10 que não preencheram e que não participaram, vão fazê-lo. Amém? Aperfeiçoamento técnico. Pergunta: você acredita que precisa melhorar suas habilidades de música, dança ou som? Nós tivemos aí 100% de pessoas que disseram sim. Então, louvado seja Deus. E eu sei que você foi uma destas pessoas. Então, agora nós precisamos ver como que isso vai acontecer. Você estaria disposto a melhorar sua habilidade com cursos de aperfeiçoamento este ano? 15 pessoas disseram? Graças a Deus. Então, nós temos essa consciência. Agora, você participaria de aulas presenciais na igreja uma vez por semana? Tivemos 15 respostas, 66,7% disseram que sim. Agora, 3, 4 pessoas disseram que não. A gente pensou em ajudar vocês. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade realmente na questão financeira. Então, para não ser mais empecilho, a Leise se dispôs a dar as aulas de canto sem custo para quem faz parte do ministério. Agora, nós estamos te oferecendo uma oportunidade e você deve aproveitar essa oportunidade. Depois, aperfeiçoamento, treino da mesa de som. Iremos adquirir o treinamento para iniciar os estudos com a multimídia. Esse é um desejo de Moisés, não é de hoje. O Moisés é uma das pessoas que mais tem se empenhado nesse sentido. Me manda vídeo, manda para vocês. Só que chegou uma hora que a gente tem que arrumar um jeito. E a gente tem que somar forças para que a gente possa adquirir esse curso e para que aqueles que estão lá em cima possam estudar e dar para vocês que estão aqui embaixo o respaldo que vocês precisam para fazer o melhor que vocês podem fazer para o Senhor. Então, não adianta a gente ficar dizendo assim, olha, a gente precisa. Isso é teoria. A prática é como que nós vamos fazer. Equipe de mídias sociais. Em breve teremos recrutamento e treinamento para uma nova equipe. Então, preste atenção. Nós já temos um treinamento para mídia, né? Um bom treinamento. E nós vamos trabalhar com uma equipe. E essa equipe vai ser uma grande bênção. Agora, com respeito ao acompanhamento espiritual e célula. Você faz parte de uma célula? 80% diz que sim. Mas nós temos 20% que diz que não. Então, precisa se integrar a uma célula. A gente está até pensando se seria interessante ter uma célula do nosso ministério, para a gente estar junto. Não sei. Isso vai trazer mais liga para a gente, vai nos juntar toda semana. A gente vai estar ali comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, rindo, brincando. A gente vai estar junto. Você tem alguém que te acompanha espiritualmente? 80% diz que não. E o pior de tudo, a gente reclama, mas a gente não sente falta. Porque se a gente sentisse falta, a gente buscaria essa ajuda. Gostaria de ter alguém que te acompanhasse
e te ajudasse a desenvolver uma vida espiritual, 93,3% disseram que sim. Olha que bênção. Então você quer ser cuidado. Então nós vamos cuidar de você. E já vou explicar como isso vai acontecer na prática. Isso vai acontecer através dos nossos facilitadores. Nós tentamos achar aqui um nome, uma nomenclatura, alguma coisa que nos ajudasse. De pronto, para fugir daquilo que já é tradicional para nós, porque a gente sempre fala de discipulador, anjo da guarda, sei lá do quê. Então, a gente vai trabalhar com os facilitadores. Vamos lá. O que não é o facilitador? Não é pastor, não é discipulador, não é conselheiro, não é líder. O que é então, pastor? Ali o senhor esgotou todas as alternativas, ele não vai ser nada. O que é? É facilitar com cuidado. Olha só, já peguei o caguete de vocês. Facilitar com cuidado dos componentes, será suporte para a equipe. E aquele que vai auxiliar a liderança. Vocês vão entender melhor agora. Função dos facilitadores. Ele vai ser um facilitador do componente. Diga aí, eu vou ter um facilitador. Alguém que vai facilitar a minha vida. Diga glória a Deus. Ele irá orar semanalmente pelo membro, ou membro da equipe. Você vai ter lá uma pessoa, ou duas, e você vai ter o compromisso de estar orando por ela semanalmente. Você pode fazer isso à distância, como você pode fazer isso também presencialmente. Por exemplo, você chega aqui na igreja, chama uma pessoa de canto e fala, olha, vem cá, eu vou fazer uma oração por você. Eu quero abençoar a sua vida. Amém? Ele irá orar semanalmente pelo membro. Ligar toda semana para saber se precisa de algo ou se está bem. Isso falta para nós, é ou não é? A gente fala assim, pastor, ninguém liga para mim. Eu pergunto para vocês, mas vocês ligam para alguém? Não. Então, a gente precisa começar a dar para receber. Então, olha só como que vai ser legal isso. Onde você vai desenvolver isso na prática. Foi o que eu falei, a gente precisa sair da teoria e entrar na prática. Olha que bacana, toda semana, o meu facilitador, ele vai ligar para mim, para saber se eu preciso de alguma coisa, ou se eu estou bem. Agora, vai jejuar por aquele integrante, por aquela pessoa que você tem um nome. Você vai orar por ele e vai interceder por ele. Ou seja, ele vai estar coberto com a tua oração. E como é legal, de repente, se a gente, numa emergência, num socorro, num momento de precisão, a gente precisa de alguém, aquela pessoa está ali para dar um help. Não é bacana isso? Porque às vezes a gente fala, eu estou precisando, mas não sei para quem eu ligo. Às vezes a pessoa não quer ligar para o pastor, mas pode ligar e falar com o facilitador. Fazer uma visita mensal, isso aqui é de praxe. A gente vai ter que fazer uma visita mensal. E vai ser muito legal, não vai? Enviar os devocionais semanalmente. Aí nós vamos ter uma reunião com os facilitadores e vamos passar as coordenadas para os facilitadores e os facilitadores vão fazer o que precisa ser feito. Por quê? Até então, a gente tentou fazer todo o trabalho. E quando a gente faz todo o trabalho, vocês não crescem. Vocês não desenvolvem. É por isso que a gente tem um grupo, muitas vezes, que sofre de nanismo. É por causa disso. Então, a gente precisa começar a assumir responsabilidades. E sabe quando é que a gente cresce? É quando a gente começa a cuidar do outro. É o caso do Breno. O Breno casou, agora tem que cuidar da Mirella. Quem casou tem que cuidar da esposa. É o sacerdote do lar. É o chefe de família. Não é? Então é legal isso. Vai enviar os devocionais semanalmente. E a prestação de conta todo final de semana para a liderança. Ou seja, a gente vai se reunir rapidamente para dizer aí, como é que está? Está uma bênção. Olha, a gente está se relacionando bem, a gente está crescendo, a gente está rompendo, ele está fazendo devocional, ele está aprendendo mais, ele está buscando mais a Deus, agora ele está orando, ele jejuou. E é legal que você pode até jejuar junto. Nós vamos trabalhar com
8 facilitadores. Quantos? 8 facilitadores. Cada um dará suporte a 2 pessoas do Ministério de Música. Só 2. Dá para dar conta, não dá? Primeiro facilitador, Moisés, se levante, pega o envelope, abra o seu envelope e leia em voz alta, Moisés. Levante, Moisés. Fala alto de quem é que você vai ser o facilitador. Expectativa. Vai lá, muito bem. Aleluia! Glória a Deus! É nozes. Vamos lá. Alessandra, de pé, pega o seu envelope e lê em voz alta. Você será facilitadora de quem, Alessandra? Mas é coisa de Deus, filha. Jéssica e Mirela, olha aí, ó. Aleluia! Joyce, de pé, pega o seu envelope e diga de quem você será a facilitadora. Aleluia! Glória a Deus. Paul, de pé, Paul. Pega o seu envelope, abra o envelope e diga de quem é que você vai ser o facilitador. Aleluia. Agora, Diogo, de pé, pega o envelope, abra e nos diga de quem você vai ser o facilitador. Aleluia, glória a Deus. Aí nós temos a Isa, de pé, com o envelope na mão, Isa, e nos diga de quem é que você vai ser a facilitadora. Amanda e Renata, glória a Deus. Gabriel, de pé, com o envelope na mão, e nos diga de quem é que você vai ser o facilitador. Anderson e do Breno. Legal, aplauda Jesus. E Flavinha, de pé, abra o envelope e nos diga de quem é que você vai ser a facilitadora. Alice da Pietra, legal. Faltou alguém? Não. Está todo mundo aí? Legal? Fica de pé só os facilitadores, então. Não, é mais alto. Ó, vamos ficar. Venha vocês aqui para frente, os facilitadores, vai ser melhor assim. É que tem mistério aí, Adriele. Vamos ficar aqui em frente. Aí eu gostaria que vocês ficassem de pé, estendessem as mãos para eles aqui. Fica de frente para eles. Pai, neste momento eu gostaria de orar por cada um dos nossos facilitadores e pedir a tua bênção sobre a vida deles. Nós estamos orando como ministério, como aqueles que foram chamados por ti para um propósito. E o Senhor tem levantado essas pessoas que têm sido assim uma grande bênção em nossas vidas, têm dado testemunho, e nós cremos que são homens e mulheres de Deus. Capacite-os, Pai, para que eles possam ajudar cada um daqueles que foram colocados debaixo das suas asas, para que eles possam cuidar, defender, proteger, abençoar, em nome de Jesus. Que a tua bênção seja sobre todos. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Vida com Deus. Você lê a Bíblia
todos os dias, olha como isso aqui é preocupante. 53,3% disse que não. Isso é muito preocupante para nós. Então, a gente tem que começar a trabalhar e estimular vocês para que isso aconteça. E os facilitadores vão ser uma mão na roda. Você entende o que lê? 53,3% às vezes, de vez em quando. Se tiver no espírito, né, o manto desenrola, mas caso contrário. 46,7% sim, 53,3% às vezes. Você tem uma visão de oração, uma vida de oração diária? 86,7% diz que tem. Agora me fala uma coisa. Se 86,7% tem uma vida de oração, era para a gente estar melhor. Era para a coisa estar mais avançada. Era para ter mais frutos. Era para muita coisa que está aí parada já ter acontecido. Era para a gente, de repente, não dar as mancadas que a gente dá sempre, porque a gente anda mais na carne do que no espírito. Então, se a gente tem uma vida de oração diária, a gente tem que viver outra realidade. Amém? Mas a gente vai trabalhar isso também. Os facilitadores vão ajudar. Até agora, tinham uns que eram dificultadores. Aí a gente demitiu os dificultadores, a gente só tem agora os facilitadores. Jejua pelo menos uma vez por semana. Olha só, 80% diz que gosta mais de comer do que fazer um jejum para Deus. E não é difícil, é só a gente dar uma olhada como é que a unção acumulada está. O livro do Luciano Subirá, que depois a gente vai indicar para vocês, que faz sobre jejum, é maravilhoso. Devocionais, como vai funcionar? Todo início do mês será feita uma reunião com os facilitadores a respeito dos temas dos devocionais e o envio de todo o material que será usado semanalmente. Todo mês será um tema diferente. Os facilitadores irão acompanhar o membro e tirar as dúvidas, se preciso. Se conseguiu orar, ler a Bíblia, jejuar e afins. Legado. Você está treinando alguém para estar no seu lugar futuramente? 93,3% disse que não. Eu não transfiro o meu conhecimento. Eu não passo as minhas experiências. Eu não troco figurinha. Agora a gente vai começar a fazer isso. E eu quero que vocês façam o mesmo com outras pessoas. Então preste atenção. Ao invés da gente ser bombeiro, o que é ser bombeiro? A gente só fica apagando fogo. Não é? A gente precisa sentar para discutir o que, pastor? Alvos, metas, objetivos, sonhos, propósitos. Aí o negócio vai acontecer. Amém? Ensaios. Você é frequente nos ensaios? 73,3% diz que sim. 20% tem dificuldades. E não no vermelhinho. Ensaios. Dificuldade de estar nos ensaios. Motivos, de acordo com a nossa pesquisa. 2 ensaios durante a semana. Mudança do ensaio de domingo para um dia de semana. Morar longe, transporte, filhos, saúde, trabalho. A respeito de bandas fixas. Uma ótima ideia. Ajuda na organização e na certeza de que terá uma banda comprometida e sem surpresas inesperadas para o dia de culto. Responsabilidade de cada integrante, de cada banda estar presente no dia da sua escala e culto. Ter banda fixa para os cultos traz mais dinâmica e flexibilidade para o grupo. Tem gente que gosta de falar chique, né? Acho bom para a organização pessoal. Acho legal. KKKKK. Acho interessante. Acho necessário, porque todos vão acostumando com a performance de cada um, e nisso todos melhoram juntos. Vamos lá. Banda, sexta, Isadora violão, Diogo teclado, Paulinho batera, Alice vocal, Adriano vocal, Flávio vocal, Leisiane ministra.
Aqui nós podemos ser flexíveis com respeito a quem vai ser ministra, pode ser uma semana um, pode ser a semana outra, mas a gente está estudando sobre isso. E até mesmo, não se assustem, por exemplo, me jogou para sexta, aprenda a dizer assim, para mim é um privilégio estar no culto de sexta, porque a gente quer dar o nosso show particular quando tem mais gente, não é? Então, como é que funciona? A gente precisa morrer para o nosso eu, entender como é importante, porque a gente não está fazendo para pessoas, a gente está fazendo para Deus. Eu chego aqui muitas vezes, tem uma multidão de meia dúzia de gato pingado. O que eu faço? Eu dou minha melhor pregação. Às vezes, o meu culto de sexta é melhor do que o culto de domingo. Aí eu digo, Deus, o Senhor podia me emprestar essa unção de sexta para domingo. Mas Deus me quebranta também no domingo. Bandas de domingo, André no violão, o Alessandro na guitarra, a Diel na bateria, Moisés no baixo, o Anderson no vocal, Alessandro no vocal, Jéssica no vocal e a Cíntia ministra. Multimídia, o Matheus, a Adriele e o Breno. E vir nos ensaios e nos cultos. E os ensaios vai ser na quinta-feira, às 8 da noite. É claro que nada está engessado. Nós somos um grupo. Apenas nós estamos trabalhando dentro de uma dinâmica para ver se isso vai melhorar, tá bom? Treinos sobre repertório, ministração de louvor, técnica vocal para desenvolvê-los. Isso pode acontecer na terça-feira. Chega um pouquinho mais cedo, ensaio às 8, de repente chega às 19, quem de repente vai ter aula de canto, técnica vocal ou alguma outra matéria. Treinos para a mesa de som e aperfeiçoamento, terças ou quintas-feiras às 19 horas. De repente, é legal a gente sentar e a gente aprender juntos. Agora, alguns casos, a pessoa não vai ter disponibilidade. Nós vamos ter gravado, mas a pessoa tem que se comprometer a estudar e depois a gente trocar experiência para todo mundo nivelar. A gente não vai ser, de repente, curiosos tentando salvar a aeronave de um desastre aéreo. Porque lá, quando a gente vê aquele monte de botão aceso, a gente entra em desespero. Aí o pastor chega aqui e fala, mais agudo, mais grave, olha o médio. A pessoa diz, meu Deus do céu, o que eu faço? Ele nem mexe nada, o pastor fala, tá bom, melhorou. A pessoa diz, glória a Deus, aleluia. Vamos falar das sugestões? Tem gente que deu a sugestão de 1 ponto. Eu já louvo a Deus e agradeço você que colocou apenas 1 ponto. Já participou da pesquisa. Algo que traga mais pessoas para servir nos ministérios, pois precisamos de mais pessoas para servir primeiramente nos cultos de sexta. Presta atenção. Eu não sei se o certo é dizer do jeito que está lá. Primeiramente, nós nos cultos de sexta. Agora, presta atenção. Deus quer mandar gente nova. Como que Deus vai mandar gente nova para a gente espantar essas pessoas? Essas pessoas vão chegar e vão dizer assim, nossa, esse grupo é desinteressado, esse grupo não quer ensaiar, esse grupo não tem disciplina, esse grupo não se aperfeiçoa, esse grupo não é espiritual, eles não jejuam, eles não oram, eles não lêem Bíblia. Cadê o irmão? Falta no culto. O irmão não é comprometido na sua contribuição, no cuidado da casa de Deus. E essa é uma questão que a gente tem que trabalhar também, meus amados. Porque para estar no altar, a gente precisa ser dizimista e ofertante. Eu não posso, de repente, manter você que não é dizimista e ofertante, porque você sabe que você transfere a unção que você vive. A gente vai tocar lá uma música para colher a oferta. Então, a gente precisa de uma unção. Então, é a unção que eu vivo. Aí você diz assim, pastor, então eu vou sair do grupo, porque eu não sou dizimista. É mais fácil você dizer isso de uma forma rebelde, do que você dizer assim, pastor, eu vou orar a Deus, eu vou clamar pela misericórdia, para que o Espírito Santo ele possa se levantar na minha vida, porque eu quero, eu sempre cuidei, eu sempre fui fiel, eu sempre fui uma bênção, então descuidei, e a gente acostuma, de repente, a ser negligente, e a Bíblia diz assim, maldito aquele que faz a obra de Deus de forma negligente, fraudulenta, enganosa. Então, é muito importante a gente trabalhar essa unção. Então, olha só, a gente quer gente nova, não quer? As pessoas têm que chegar e ver o grupo com um sorrisão no rosto, ver o grupo unido, ver o grupo abençoado,
ver o grupo realmente, sabe, disposto a fazer o melhor para Jesus. Ele vai dizer que grupo maravilhoso, que unção essa igreja tem. Esses irmãos são uma bênção. Por exemplo, eu convidei um irmão para estar aqui conosco hoje. Ele não veio. Ele é de uma igreja lá de São Paulo, que tem mais de 5.000 pessoas. Deus mandou ele para Bragança. Então ele está aqui na cidade. E esse irmão, ele me disse que fez faculdade de música. Então ele tem uma formação que de repente pode nos ajudar. E esse irmão era um dos músicos lá na igreja dele. E a igreja dele tinha muitas bandas. Então o camarada nunca tocava, ele nunca participava, porque a pessoa entra na fila e a coisa, né, até chegar a vez do camarada, a corda do violão já oxidou, né, da guitarra. Então, já estourou. Então, mas é legal dentro da nossa visão, porque a gente vai trabalhar com um grupo, por exemplo, para adolescente, para jovens. A gente pode trabalhar para eventos, onde a gente pode se unir. Entendeu? Então, é assim que a coisa vai funcionar. Então, olha só. Eu não sei se tem alguém aqui que foi daquela banda. Eu acho que o Alessandro foi. Um dia, nós estávamos orando para Deus mandar um tecladista. Aí Deus mandou um tecladista, gente, no ensaio de domingo de manhã. Aí teve um irmão lá, que ele teve um surto psicótico. Aí o irmão chegou e falou, esse lugar aqui é desorganizado, tudo bagunçado, o negócio não acontece, eu estou cansado, e começou na frente do convidado, que estava lá, que era um ótimo tecladista, sabe o que ele fez? Ele guardou tudo, colocou dentro da bag, foi embora sem dizer tchau e nunca mais voltou. Então, a gente precisa ser maduro. Aí eu falei, mas meu amigo, por que você fez isso? Ele falou, fez o quê? Na hora ficou endemoniado, possesso. E não lembrava depois. Então, a gente precisa compreender como é que funciona. Chegar uma pessoa, a gente ser educado, a gente ser caloroso, a gente ser receptivo, a gente ser carismático, tomar cuidado com as brincadeirinhas, porque as pessoas que têm mais maturidade, repara, a gente está lá no altar, enquanto é tua vez, passou microfone, instrumento, legal, as pessoas têm que respeitar. Agora, quando é o outro, você fica com conversinha, com brincadeira, com piada, no celular, falando alto e coisa do tipo. Então, o que a gente precisa entender? Que o ensaio também é um culto. O ensaio também é culto. Então, eu tenho que aprender a fazer culto no dia de ensaio. Ensaio não é dia para a gente tirar a música já tem que vir tirada. A gente só vai chegar aqui para passar e arrematar detalhes. Então, a gente tem que ter muita disciplina nesse sentido. A gente tem que se dedicar. Então, essas pessoas que têm mais experiência, elas estão aqui para fazer uma leitura de vocês. Eu tenho um amigo que é baterista dos bons. Um dia, eu falei para ele, você gostaria de conhecer a nossa igreja? Ele disse, Alberto, posso ser sincero? Eu estou tão desanimado com a igreja, porque toda igreja que eu fui, é tanta meninice, criancice, infantilidade no altar. É o grupo que briga antes de subir no altar, é desentendimento, é picuinha, é panelinha. Cansei, não quero isso mais. E o camarada é um músico excelente. Então, nós devemos tomar muito cuidado para a gente não ser estas pessoas. A gente precisa atrair estas pessoas. Até a nossa conversa tem que ser diferenciada. Mas, pastor, eu sou o que eu sou, glória a Deus. Mas tem coisa que a gente precisa de um equilíbrio, não é? Para que a coisa possa fluir da melhor forma possível. Por exemplo, agora, a Adriele é uma moça jovem. O Mateus é um menino jovem. E Deus deu uma empresa na mão dos dois. O que eles têm que aprender? A se colocar de forma madura como empresários. Eles precisam ter um perfil, porque se não tiver um perfil, não alcança o mercado. O Moisés sabe disso. O Anderson sabe disso. Outro dia eu estava conversando com o irmão, ele falou, então, até para fazer os contatos comerciais fora,
Eu não posso ir vestido de qualquer jeito, eu não posso me apresentar de qualquer maneira. Eu preciso representar a empresa. Está aí o Alessandro também, que é empreendedor, que tem sua empresa também, de construção civil. Então, dependendo do contato, ele tem que ir, sabe, para impor respeito. Então, é assim que funciona também aqui. Por exemplo, nós queremos pessoas novas. Quantos músicos já vieram aqui, entraram e foram embora? E a gente não disse oi, boa noite, como é que vai? Deus te abençoe, o Senhor vai falar com você. Chegou gente nova na igreja, vocês estão aqui embaixo. Vocês têm que estar antenados. O pastor apresentou, opa, lá o fulano, cicrano, beltrano, sabe? Terminou o culto, você vai lá, cerca aquela pessoa, dá um abraço nela, dá uma palavra para ela, pergunta de onde ela é, sabe? Volte outras vezes. Isso vai marcar a vida das pessoas. Então, quantos jovens entram e se vão, porque não teve identificação na igreja? Porque não conseguiu elo. Vou falar uma questão aqui real para vocês, e vocês vão entender isso, e vocês vão dizer, a culpa não é de ninguém, mas eu preciso assumir minha autorresponsabilidade. Por exemplo, a gente olha e diz assim, quem é meu amigo na igreja? Quem é minha amiga na igreja? Quem anda comigo, lado a lado? Quem que pode me ajudar? A gente não tem. A gente se identifica com quem? Então, a gente precisa criar esse elo para que a gente possa alcançar outras pessoas. Um irmão viu que você já está ali, puxando a rede, ele vai lá também. Querido, seja bem-vindo, Deus abençoe. Sabe, você vai ver que muita gente interessada vai aparecer. As pessoas vão chegar aqui no culto e vai dizer assim, eu quero ser igual aquele baixista lá, eu quero ser igual aquele guitarrista lá, eu quero ser igual aquele menino lá do violão, eu quero ser igual aquela menina que dança, eu quero ser igual aquele que canta, aquele menino do teclado, eu quero ser igual aquela que está puxando louvor. Então a gente começa, a inspirar pessoas, porque quando a gente chega muitas vezes vazio, o que a gente vai proporcionar para a igreja? Por isso que eu oro todos os dias e digo, me renova, Senhor, para eu poder oferecer o meu melhor para aqueles que estão chegando na igreja, porque não é fácil. Então, olha, se vocês passam a bola redonda para mim, eu marco o gol. Vocês podem ver que quando o louvor está redondo, eu consigo fluir e a igreja se move debaixo daquela unção. Muitas vezes eu até tento, mas eu não consigo, porque eu preciso estar em sintonia com vocês e vocês comigo. É por isso que às vezes eu cobro vocês e digo assim, olha, vocês estão lá atrás, vocês precisam estar concentrados, a gente não pode, por exemplo, estar lá atrás, estar na nossa sala, lá é para a gente estar orando no Espírito Santo, buscando uma direção de Deus, a unção para poder estar aqui, porque se a gente ficar rindo, fazendo piada, brincando, a gente chega desconcentrado aqui. A gente não anda no mesmo espírito. O mesmo eu falo para as meninas da dança, às vezes elas estão lá atrás, trocando ideia, brincando, rindo e tal. Eu falo, concentração, para a coisa fluir, para a coisa acontecer. Senão, nós não conseguimos comunicar a mesma verdade. Bom, precisamos ter mais tempo de oração juntos, aleluia. Ter reunião de alinhamento, os ensaios precisam ser mais produtivos, glória a Deus. Temos que buscar conhecer mais uns aos outros e estar no mesmo espírito. Temos que buscar a presença de Deus como grupo, pois um grupo bem alinhado e ajustado, a presença de Deus é sentida. Acho que precisamos ter mais tempo para ajustar as coisas que precisam ser mudadas, para assim crescer e avançar. Temos que ter mais comunhão, separar um dia para nos edificar como um grupo, para que sejamos cada dia mais usados por Deus. Amo fazer parte deste ministério e quero poder contribuir para que as mudanças sejam feitas. Amém. Mas atenção às dificuldades no ensaio, a cada pessoa que precisar
Quando não tem atenção no sentido musical, isso traz um sentimento de desonra, pois passamos as músicas direto, sem ter um mínimo de atenção de ida para ajustar a música. Por mais que ensaiamos em casa, se a banda não entra em sintonia, vai assim mesmo. Porque o horário é pouco e tem mais músicas para passar. Só atenção nesta parte, o demais está super top, grupo abençoado, demais, aleluia. Olha só, às vezes a Lazy precisa ir embora. O grupo não precisa ir embora. O grupo fica ensaiando. O grupo fica aí. E glória a Deus. Então tem situações e situações. Mas o que a gente faz? Se a gente acha que precisa se dedicar mais, vamos se dedicar mais. E é tudo aquilo que eu acabei de repassar para vocês. Voltar com os ensaios para o culto de domingo, em dia de semana. Sabemos que para alguns é ruim o ensaio na semana, mas para outros também é ruim aos domingos. Precisa haver o equilíbrio nisso. E um ensaio e um consenso entre todos. Menos brincadeiras, eu acabei de falar, e mais seriedade e compromisso com as coisas de Deus, pois há momentos para tudo. Esse tipo de comportamento noto muito nos ensaios, equipamentos para os músicos, aleluia, glória a Deus, é por isso que tem que dizimar e ofertar, amados. Podemos fazer coisas para vender, pensar em algum meio de levantarmos uma verba e comprar nossas coisas. Somos muitos. Deixa eu falar para vocês. A Bíblia não manda a gente vender nada. A Bíblia manda a gente dizimar e ofertar. Seria bom demais, mas não é que a gente não pode fazer. Os irmãos até falam, pastor, vamos fazer uma feijoada na igreja? A gente tem pessoas aqui que cozinham muito bem, vamos fazer, Agora, o que a gente não pode fazer é algo assim, porque tudo é uma declaração de propósito. Se a gente faz um negócio de qualquer jeito, deixa eu contar para vocês. Teve uma irmã que disse que fazia muito bem salgadinho. E ela disse, pastor, eu quero vender na igreja. Eu disse, tá bom, irmã, a irmã quer servir, então tá certo, vamos lá. A irmã trouxe uma bandeja, nada contra a tua bandeja, toda amassada e preta. E ela fez os salgados pela primeira vez na vida dela. Ela nunca tinha feito salgado. E salgou demais. E os irmãos comiam, e quando os irmãos comiam, e aí, irmão, gostou do salgado? E aí, ninguém comprava mais salgado das irmãs, e quem fazia depois salgado para vender também na igreja, não vendia nada, porque achava que era o salgado da irmã. Então, tudo isso é uma declaração de propósito, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Se a gente vai ter um espaço, a gente vai orar para Deus nos dar a estrutura do espaço, para a gente fazer as coisas assim com muita dignidade, para não fazer de qualquer jeito. Porque quando a gente faz de qualquer jeito, Deus não vai nos honrar. Mas tem coisa que a gente pode fazer, o simples especial, observando os detalhes, fazendo algo com excelência. Não, vamos pesquisar, quem é que faz melhor? Quem que cozinha melhor? Não é? Quem que trabalha com isso melhor? Porque senão a gente vai fazer de repente e não vai dar certo. Então é muito importante isso, sabe? A gente fazer as coisas com essa excelência. Agora nada nos impede de fazer. Tem muita coisa aí que dá para a gente fazer. E a gente pode até fazer, mas a gente tem que fazer assim como... Tem uma pessoa que me ligou recentemente e falou, pastor, é o seguinte, Deus tocou no meu coração para eu cuidar da cafeteria da igreja. Eu falei, não falou nada para mim, mas falou para a pessoa. Então é assim, eu vou assumir e vou passar 10% para a igreja daquilo que eu tiver de lucro. Falei, não foi Deus não, irmã. Foi o inimigo. Então, as pessoas, elas querem tirar proveito, às vezes, do movimento das pessoas e até tentar lucrar com isso, né? Tem um irmão, não vou dizer quem foi, ele falou assim, pastor, eu vendo hot dog, e eu vou fazer aqui na igreja, aí metade meu e metade seu. Eu falei, não, irmão, não é assim que funciona, não é? Paulinho sabe que... Então,
a gente vai fazer, vamos fazer com excelência. Vocês viram lá a igreja da cidade, quando eu mostrei os vídeos para vocês? A gente precisa falar para o Everaldo, pegar lá 2 vans, ou senão a gente lota os nossos carros e a gente vai para São José dos Campos. A gente vai lá ver a igreja, ver o espaço, sonhar junto, sabe, ver como é que trabalha na mídia, como é que trabalha no som, como é que trabalha nas transmissões, sabe, isso enche o nosso coração de fé. Sabe por quê? A gente começou tão simples, a gente já está bem, mas ainda não é o fim. Tem muita coisa para melhorar, mas dispõe realmente de recursos, querido. A gente, olha, tem uma pessoa que é tão simples, tão humilde, eu não posso falar para vocês quem é, mas é de uma simplicidade, é de uma humildade sem tamanho. Vocês acreditam que eu falei do microfone aquele dia, eu joguei o microfone lá, aí tem gente que me criticou, falou, pastor, o senhor não tem respeito com o altar, não, pegou o microfone, jogou, quebrou e largou lá. Eu falei, irmão, eu estou injuriado com esse microfone. Aí, a irmãzinha, que é simples, que é humilde, ela separou uma oferta de R$ 1.800 e deu para a gente comprar os microfones. Aí a gente está inteirando, a gente está juntando. Eu fui lá para São Paulo, no sábado ou domingo, acho que foi no domingo de manhã. Aí, fui lá comprar os microfones, aí é um estúdio, eu fui testar os microfones. Aí, quando eu vi dificuldade para colocar pilha Duracell, já achei estranho. Aí o cara falou, não, é só dar uma batidinha aqui, dar uma amassadinha aqui, e vai ficar tudo certo. Aí, eu fui olhar, porque Shure, não é Estados Unidos, aí estava lá México. Aí ele falou, não, tem o da China também, o senhor escolhe, da China ou do México. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí peguei o microfone e não estava blindado, estava balançando. Eu falei, querido, muito obrigado, Deus te abençoe. E não comprei lá nesse lugar os microfones. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Gente, tudo que é equipamento é muito caro. Então tem irmãos aqui que estão com o seu próprio negócio. Se quiser fazer alguma coisa com qualidade, tem que investir e é muito alto. Né? Então, Deus vai nos abençoar e a gente vai romper, a gente vai chegar lá. Somos muitos. Sozinho, às vezes, não é fácil, eu quem diga. Mas juntos podemos e vamos longe, glória a Deus. Os liderados precisam acreditar mais no potencial e fazer o que seus líderes pedem sem questionamentos. Se há uma liderança, é porque eles sabem o que precisa ser feito e como precisa ser feito. A linha de comunicação precisa ser mais aberta e de simples entendimento. Chega de pessoas melindrosas, onde precisamos dar uma volta imensa na conversa para poder entrar no assunto que precisa ser sanado. Precisa haver crescimento individual de cada um na sua responsabilidade como músico, isto é, também para todos. Não ficar dependendo de quem sabe tocar mais, é correr atrás e ser aquela pessoa que vai se desempenhar bem na sua musicalidade. Falou bonito. Erros primários, como não saber a letra da música ou não estudar em casa, não sabe fazer uma segunda voz, não saber cantar e estar ali só para se aparecer. Cadê? Tem que ser resolvido. Eu vou pegar essa frase para editar. Erros primários, como não saber a letra da música, ou não estudar em casa, não saber fazer uma segunda voz, não saber cantar e estar ali só para se aparecer, tem que ser resolvido. Sobre crescimento individual, todos precisam amadurecer em relacionamento, principalmente entender a seriedade que está sendo feito. Não estou dizendo que precisa ser tudo muito sério a ponto de deixar o ambiente carregado. Não é isso. É simplesmente entender a sua posição como membro de uma banda e se relacionar bem com todos, mas também fazer o seu trabalho com total excelência, buscando ajudar e não piorar as coisas. Ser
os solucionadores de problemas, os facilitadores. Olha aí, os facilitadores. Aos músicos é preciso mais dedicação, não é porque você não sabe tudo sobre música que tem que fazer de qualquer jeito. Se esse fosse seu ganha-pão, tenho certeza que faria o seu trabalho da melhor forma, porque é isso que te sustenta e paga suas contas. Chega de músicos medíocres. Seja o melhor no que você faz. Pense como um profissional. Seja um profissional na sua musicalidade. Queira ser melhor. Não se contente com pouco. Chega de ser pequeno. Amém. Amem a sua liderança e sejam obedientes. Se seu líder disse que é desse jeito e ponto. Vai facilitar muito o desenvolvimento da equipe. Se tem uma pessoa que sabe do que você sabe mais do que você em matéria de teoria ou musicalidade, e essa pessoa é sua líder, e ela disser que não é esse acorde, não questione, principalmente se você nem ouviu a música. Claro que queira que as pessoas erram, mas isso pode ser conversado depois. Não duvide da sua capacidade, não queira uma explicação para todas as decisões que seu líder tomar. Confie nele. Se ele estiver errado, a cobrança será sobre ele. Misericórdia. Deixem seu líder ser seu líder. Amadureçam como pessoas, cresçam no chamado de vocês. Jesus vai honrar tudo isso e os resultados serão incríveis e isso vai dar um gás muito maior em vocês. Vão sempre querer avançar. Muito bem. Eu queria conhecer essa pessoa, nós não temos a identificação, mas depois ele pode falar comigo ou ela, porque essa pessoa é líder, ela tem uma percepção. Mas deixa eu falar algo para vocês. Nós, como líderes, nós não podemos chegar aqui e bater o martelo e dizer assim, faça dessa forma, pronto e acabou. Eu entendi o que a pessoa falou. Ela tem razão, porque ela está dizendo o seguinte, a maior parte das pessoas acabam desobedecendo. Então, para ter uma direção, a pessoa quer fazer do jeito dela. Não é que nós, como líderes, somos radicais, porque existem tipos de líderes, não é? Tem o líder que é déspota, ditatorial, manipulador, liberal, enfim, uma série de líderes. Democrático, o nome já fala, vem do democrático. Então, nós não estamos aqui para dizer assim, eu decidi isso, pronto e acabou. Não, a gente quer ouvir vocês, não é? A gente está aqui para fazer um trabalho a várias mãos. O que falta muitas vezes é a gente ser mais comprometido e mais obediente, porque é como se vocês trabalhassem sem pastor, sem liderança, sem uma direção. Então é muito importante a gente entender que isso é um fator que vai fazer a diferença na nossa vida e no nosso ministério. Tá bom? Então eu acredito que foi mais ou menos isso que a pessoa falou. Mas aqui está cheio de verdades e que se a gente trazer para nós, de repente a gente vai ser um pouquinho melhor. Eu falei tudo isso em outras palavras, não é? Mas é algo assim que a gente deve se pensar. Voltar com os ensaios para o culto de domingo. Já foi também? Foi. Momentos de devocional em grupo, forma presencial, ter mais entrosamento, comunicação entre dança, louvor e mídia, líderes e liderados também. Glória a Deus, estou dentro e eu quero fazer parte desse novo tempo. Amém? Fazer mais eventos, vamos trabalhar nisso. Deveria mudar os ensaios para a semana novamente? Já foi ou não? Deveria mudar os ensaios para a semana novamente, deveria ter uma liderança mais posicionada que faça com que todos entendam que a busca diária é necessária e prática, que todos devemos orar uns pelos outros, orar mais vezes juntos, fazer mais passeios com o ministério, todos juntos, ter mais momentos de comunhão, ter mais participação do pastor nos ensaios.
para ver o desempenho de cada um, ter mais reuniões com o pastor para estarmos sempre unidos. Glória a Deus, estou dentro e a gente vai trabalhar nessa pegada aí, tá bom? É isso que a gente falou praticamente, mas a gente fala com uma outra linguagem, vocês viram? Que a gente não fala se impondo. Quando você fala se impondo, você bloqueia. Por tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é uma obrigação, é uma ordem, é lei. Não, quando a gente trabalha no processo da conquista, por exemplo, a gente vai trabalhar e desenvolver um ministério juntos, é diferente da gente chegar aqui e dizer, olha, gente, é assim, pronto, acabou e vai ser dessa forma. Não, a gente quer trabalhar junto. Por exemplo, tudo isso que a gente está colocando aqui, a gente está aberto para aprimorar, para melhorar, para aperfeiçoar, tá bom? Que poderíamos ter mais algum dia e passar muitas músicas, ou pelo menos repetir muitas vezes, para criar mais segurança, entrosamento, para quando chegar no culto, possamos entregar mais ao mover do Espírito Santo. Vamos fazer, Deveria mudar os ensaios para a semana novamente, mudamos, já foi. Acho que buscamos mais de Deus, se dedicar mais aos ensaios, que possamos crescer, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Está tudo ótimo no geral. Não tenho nem palavras para agradecer a Deus, a todos no Ministério de Música que me acolheram tão bem. Isso é o Adriano, não é não? Espero que este ano... Cadê? Me sinto imensamente honrada. É mulher, né? É mulher. Deve ser a Isa. Me sinto imensamente honrada, peço perdão por não estar como gostaria. Espero que este ano me organizar e resolver minhas questões pessoais e de saúde para me desenvolver no ministério e fazer tudo com excelência para Deus. Que poderíamos ter mais algum dia e passar muitas músicas, já foi. Orar, estudar, ter mais compromisso, comunhão. Como vai funcionar? Comunhão de 2 em 2 meses, glória a Deus. De 2 em 2 meses a gente vai ter comunhão, nós vamos fazer alguma coisa legal. Churrasco, passeio, lazer, sei lá, paraquedas, jump. Como é que chama o jump? Bungee jump? Paintball, tirolesa, sei lá o que vai ser. Caiaque. Criar vínculo. Então, a gente vai conseguir desenvolver isso de forma natural. Presta atenção. Você nunca chega para uma pessoa e fala assim, Gabriel, você tem que ser meu amigo, você tem que gostar de mim. A coisa não funciona assim. É a conquista, né? A cada comunhão faremos algo diferente que poderá ser sugerido pelos componentes. As escalas, eu acho que, de modo geral, vocês gostaram mais dessa do que das outras que nós tentamos, tá? Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Esse aplicativo é a Leise que paga, glória a Deus pela vida dela, para abençoar a vida de vocês. Ora para ela ter mais prosperidade. Resolução dos problemas. Aqui é a matriz, é para líderes. Olha só, matriz Gucci. Por exemplo, problemas. Falta nos ensaios sem justificativa. Gravidade é de 1 a 5, né, Leise? Gravidade 5, urgência 5, tendência 5. Aí você multiplica. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. É um grau crítico. Então a gente tem que resolver. Microfone sem ajustes. Gravidade 4, urgência 5, tendência 5, 4 vezes 5 vezes 5 dá 100. Grau crítico para a gente resolver. Retorno de palco. Gravidade 5, urgência 5, tendência 5, 125. Então, é um exemplo. Então, é a gente identificando o que precisa ser resolvido e a gente trabalhar para resolver. Porque senão a gente chega naquele ensaio e está tudo do mesmo jeito. Aí desanima vocês. Então, a gente quer desenvolver um negócio bacana para que vocês possam trabalhar assim de uma forma mais tranquila, mais serena. E olha, vocês estão de parabéns. Dos últimos dias para cá, eu acho que o Espírito Santo tem trabalhado tanto no nosso coração que a gente está com outro espírito. Não é verdade? Agora, visualizando as resoluções, aqui é o Kanban, é só para vocês terem uma ideia como é que vai funcionar. Por exemplo, o que fazer, o que estamos fazendo e o que foi feito. Vocês estão entendendo que a gente vai ter uma dinâmica agora que não tem como dar errado? E que a gente está empenhado em botar
esse negócio para funcionar. E vai funcionar em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé. Pai, nós estivemos aqui compartilhando de coisas tão preciosas. Se trata do teu reino, da tua obra, da tua igreja. Se trata do nosso chamado e ministério, de algo que um dia estaremos diante de ti prestando contas. Nós queremos temor no nosso coração, para fazer o nosso melhor. Desta vez, Senhor, nós estamos assim muito empolgados, principalmente no início desse novo ano, porque nós acreditamos que a coisa vai ser dinâmica, que vai ser pontual, que vai ser assertiva. Nós cremos, Senhor, nos frutos. Nós temos orado e jejuado por isso, e nós temos uma equipe maravilhosa. Eu acredito que cada um, na sua posição, no seu lugar, vai ser assim uma grande bênção para cada uma destas áreas que apontamos hoje neste treinamento. Eu quero orar e pedir a tua bênção, para que o Senhor arranque do coração destas pessoas algumas sementes que não foram plantadas pelo Senhor. Que o Senhor possa tirar o desânimo, a falta de motivação, encorajamento, que estas pessoas possam voltar a ter iniciativa, que possam voltar ao primeiro amor, e que elas possam viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para as suas vidas neste lugar. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, na tua bênção, na tua graça, na tua misericórdia, no teu favor e no teu amor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém.